Olá! Representantes do islamismo no Brasil se reuniram no início de agosto com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para expressar sua preocupação com as suspeitas de terrorismo envolvendo supostos muçulmanos. Em julho, 12 pessoas foram presas sob a suspeita de planejar ataques durante a Olimpíada do Rio, o que, de acordo com Ali Taha, vice-presidente da União Nacional das Entidades Islâmicas, aumentou os casos de discriminação e intimidação de muçulmanos no país, inclusive com um caso de agressão a uma estrangeira em Copacabana no último dia 6. O censo de 2010 do IBGE aponta que no país são cerca de 30 mil praticantes da religião, mas a federação estima que o número total de fiéis tenha saltado de 600 mil em 2010 para algo entre 800 mil e 1.200.000 em 2015. O Questão de Ordem busca no programa de hoje desmistificar e entender o que é o islamismo e falar dos muçulmanos que vivem aqui na nossa cidade. Os nossos convidados são o presidente da Sociedade Islâmica de Campinas, Mohamed Habib, também professor da Unicamp, a conselheira global da URI, Iniciativa das Religiões Unidas, Maria Salete de Aquino, também da Unicamp, e o padre Paulinho, que é da paróquia do Bom Pastor, do bairro São Bernardo, aqui da nossa cidade. Sejam todos bem-vindos e eu já vou começar com o professor Mohamed, que já esteve aqui no Questão de Ordem em outras oportunidades. Professor, eu sei que a história é longa e a gente tem só uma hora para discutir, mas inicialmente, hoje a gente está aqui para aprender bastante e eu queria que o senhor contasse para nós, primeiramente, como foi o surgimento do islamismo, a história dele no Brasil e depois, em particular, em Campinas. Muito bem, eu vou ocupar poucos minutos porque o programa precisa abordar novas questões. Antes de tudo, quero saudar a equipe TV Câmara de Campinas, saudar o padre Paulinho e a professora Salete, queridos amigos meus. A definição do islamismo é bastante simples. O código abraâmico que o Deus único enviou para a humanidade foi enviado igual os demais códigos anteriores a isso que Deus havia enviado para a humanidade. Esse código abraâmico foi enviado também em etapas, né? Então, cada etapa serviria para constituir a alicerce da etapa anterior. Então, se eu pergunto a um católico, um cristão de um modo geral, aonde está a alicerce do cristianismo, ele vai dizer no Antigo Testamento que nada mais é do que uma parte da Torá, né, do livro sagrado dos nossos irmãos judeus, né, que receberam esse código a partir do profeta Moisés. Então, do jeito que o judaísmo representa a alicerce do cristianismo, né, para os muçulmanos, a nossa alicerce está no judaísmo e está no cristianismo. Então, uma das definições do muçulmano é aquele que acredita em Deus único, em todos os seus profetas e mensageiros, em todas as suas mensagens que ele enviou, Deus enviou para a humanidade. Negando um ou outro dessas mensagens, eu estarei negando a minha própria crença e não serei muçulmano. Portanto, o islamismo é uma etapa, né, do código abraâmico que veio para adicionar algumas coisas sem derrubar nenhum dos pilares da espiritualidade abraâmica. Então, quando perguntaram ao profeta dos muçulmanos, né, o que ele veio fazer aqui, se ele não está gostando das nossas religiões, de judaísmo, de cristianismo, ele disse absolutamente nada com isso, né? Eu vim aqui para, como se fosse nós estamos vendo uma bela construção e todo mundo parou para admirar essa bela construção, que é uma grande obra do divino, e alguém, nessa simbologia de construção, olhou para esse lindo prédio e disse, puxa vida, que pena, estou vendo um buraquinho, está faltando só um tijolinho para que essa bela construção torne-se perfeita e completa e funcional. Eu serei esse tijolinho que está faltando.
Portanto, a religião islâmica ela veio para adicionar alguma coisa no acabamento. Esse acabamento se refere principalmente às relações entre as pessoas, as obrigações e os deveres, os direitos e os deveres, né? Então, a religião islâmica tem um conteúdo bastante forte para me ensinar, né, o meu direito e a minha obrigação, né? Por isso, provavelmente, os muçulmanos têm esse perfil, né, de dar uma certa dor de cabeça para algumas organizações e instituições, porque eles sempre falam de direito e de obrigações, sempre falam de conduta, sempre falam de comportamento do ser humano. Então, a religião islâmica não tem absolutamente nada de ser contrária aos pilares básicos do Código Abraâmico, do judaísmo e do cristianismo. Mais detalhes podemos falar depois. Sim, então ainda o senhor ficou devendo para a gente a história dos muçulmanos no Brasil e em Campinas. Daqui a pouco o senhor fala um pouquinho. Então, vamos dar nossas boas-vindas aqui à professora Maria Salete. Professora, a senhora que recentemente nos informou que foi aí nomeada como conselheira da URI, Iniciativa das Religiões Unidas. Desculpa, IRO, né? Na verdade, não, na verdade. É URI mesmo, só que é o contrário, porque é em inglês, né? O que é, então, a URI e qual é o trabalho dela? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui também, entre amigos, muito feliz. Bom, a URI nasceu em 1993, os primórdios dela, com um convite de uma equipe da ONU que iria que propôs um ato interreligioso para 1995, onde estivessem presentes o maior número possível de tradições, para que se comemorassem os 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos. E esse convite foi feito a um bispo da Califórnia, bispo Swing, e ele levou à frente essa tarefa. Fizeram, então, um belíssimo ato interreligioso para essa comemoração e, logo em seguida, ampliaram esse trabalho conjunto no sentido de pensarem um parlamento das religiões, né? Então, fizeram muitos encontros presenciais e à distância até o ano 2000. Inclusive, Padre Paulinho esteve em Itatiaia, aqui no Brasil. Uma dessas reuniões internacionais aconteceu aqui no Brasil. Padre Paulinho pôde participar. Eu, pessoalmente, comecei a participar no ano 2000, quando a carta ficou pronta. No momento em que eu li o rascunho da carta, eu me apaixonei, porque os objetivos desse movimento internacional que começou aí são de cooperação interreligiosa diária e duradoura, né? O combate firme às violências de motivação religiosa, a criação de culturas de paz, justiça e cura para a terra e todos os seres viventes, né? Diante desse enorme objetivo dessa tarefa, muitas pessoas começaram a se unir e formarem pequenos círculos de cooperação desse grande movimento. E hoje nós temos no mundo, em 96 países, já quase 800 círculos de cooperação. Em Campinas, nós fundamos um deles. No Brasil, tem 8 círculos de cooperação. Em Campinas, no final de 2002, nós fundamos esse círculo aqui. E temos também como fundador do círculo um dos representantes do Islã, que é nosso querido professor Mohammed, que, diga-se de passagem, é um homem que teve um prêmio nacional, um prêmio anual, que eu esqueci qual foi o ano, mas do governo federal como o homem de paz do ano. Foi em 1900 e... Foi no mesmo ano das 50 anos de comemoração da Carta dos Direitos Humanos da ONU. 95. Foi, justamente em 95, olha, esse dado eu já tinha me esquecido. Mas, enfim, então aqui em Campinas nós temos nosso círculo de cooperação com 10 tradições religiosas diferentes e 2 entidades, porque também agregamos outras entidades. E temos relacionamento também com a CEPIR, aqui, que é da igualdade racial, né? Também com a Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, com a Comissão
Comissão da Verdade sobre a questão negra em Campinas e muitas Sim. outras atividades a gente... Inclusive nós temos aqui em trabalho uma comissão, que foi feita uma comissão de estudos, ela é uma comissão temporária, não sei se a senhora já chegou a participar de alguma reunião da comissão que trata justamente da situação dos refugiados aqui na nossa cidade. O senhor também já participou, né, professor? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão. Padre Paulinho, seja bem-vindo. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse contexto hoje. E, no caso, o senhor, como representante da Igreja Católica, como o senhor trabalha esse tema na sua comunidade, como expandir isso para toda a sociedade campineira? Seja bem-vindo novamente. Olá, alegria estar aqui com a Salete e com o Mohamed. A gente reedita algumas experiências nossas do século passado, desse começo de século, que nós sonhávamos ser o século da paz. E a gente já, num curto período, uma década e meia, nós já sofremos e nós começamos a nossa conversa aqui orando, pedindo que, de fato, esse espaço e esse momento fosse uma experiência de paz, de busca de paz, de aprendizado comum, de construção coletiva. Eu tive a dádiva dos céus de nascer diante de um templo budista. Eu nasci na cidade de Lins, onde tinha uma presença muito grande de japoneses. E meu melhor amigo de infância chamava-se Sadao, que na língua dele significa cantor da paz. E o Sadao é de tradição budista. E eu fui aprendendo a conviver com ele diariamente, dentro dos ritos, dos costumes da comunidade. E fui aprendendo que não tem outro jeito da gente viver junto. Nós morávamos encostados, o templo ficava diante da minha casa. Nós jogávamos bola juntos, íamos à escola juntos, aprendíamos a mesma língua. E, lógico, nós tínhamos jeitos diferentes de falar de Deus, mas tínhamos a mesma vida, o mesmo ar que pulsávamos. Então, eu me sinto muito agraciado de, desde muito pequeno, ter aprendido que nós podemos falar da realidade última com vários nomes, de muitas maneiras, de diversas formas, mas a pulsação humana, essa saudade imensa por aquilo que tem sentido, por aquilo que vale a pena viver, isso é comum de todos nós. E aí, no meio do caminho, eu fui conhecendo gente como a Salete, como o Mohamed, como outros tantos amigos e amigas que foram me ajudando a compreender que não tem jeito da gente falar a nossa língua, a língua pessoal, que é única, se a gente não conseguir travar conhecimento de outras línguas, de outros falares, de outras linguagens, de outras manifestações. E então, desde que eu me conheço por gente, eu estou completando esse ano 30 anos de sacerdócio, eu sempre tentei fomentar dentro do espaço onde eu atuo, seja na universidade, eu fui professor no universitário, seja no espaço da educação, eu sou professor desde 1978, seja na convivência popular, na educação popular, fomentar um espaço de diálogo, aprendendo sempre a reconhecer a importância da diferença, do diferente, e, ao mesmo tempo, não ter medo de olhar a minha identidade e reconhecer que eu posso mudar e posso ser melhor a partir daquilo que os outros me desafiam a ser. Então, eu penso que uma conversa como essa, no momento que a gente está vivendo, nós estamos vivendo um momento muito endurecido da nossa sociedade, onde as pessoas parece que abriram o armário de algumas coisas complicadas que a gente imaginava ter se perdido nos anos 1940, 1930. Parece que abriram um armário de um negócio chamado fascismo e aí começou a sair um monte de coisa que nos assusta. Eu penso que a contribuição nossa de um programa como esse é exatamente dizer, olha, nós precisamos dialogar, nós precisamos conversar, é importante as diferenças, as divergências. É impossível a gente conseguir conviver nesse mundo tão diverso e tão bonito se a gente não tiver, de fato, a capacidade de conversar. Então, eu acho que eu trago aqui essa experiência de conversar com vários grupos. Eu, atualmente, também, além da paróquia Bom Pastor, eu acompanho a comissão que na Diocese cuida
dos afro-brasileiros, então faço um diálogo lá com a CEPI, com as religiões de matriz africana, sempre quando posso, sento do lado do Muhammad para aprender com ele a invocar esse nome do misericordioso que cuida e zela de todos nós. Eu creio que esse é o caminho. E é muito bom estar aqui com vocês e conversar e refletir sobre essas questões. Agora, professor, o senhor nos conte, então, a história do islamismo aqui no Brasil, né? Eu fiz algumas pesquisas, mas a gente vê tanta coisa na internet que não pode se apegando às primeiras coisas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. E da comunidade aqui em Campinas. Muito bem. Os muçulmanos começaram a comparecer aqui no Brasil junto com os navegadores que saíram da Europa, da Espanha e de Portugal para encontrar com o novo mundo, para conhecer o novo mundo, que na realidade é tão antigo quanto o antigo mundo, né? Mas os europeus só conheceram, né, esse mundo há mais ou menos 500 anos atrás. Já nessas missões marítimas já tinham os muçulmanos, né, nas equipes, né? Porque se nós voltarmos um pouco para a história, nós sabemos que os fenícios, né, que são chamados hoje de libaneses, né, foram os primeiros a navegar na bacia do Mediterrâneo ou no lago Mediterrâneo, mais lago do que mar, né? E a partir daí que começaram a sair para a África para chegar até o continente asiático, fazendo o contorno ao redor do continente africano, enfim. Então, esses já tinham acumulado certo conhecimento sobre navegação, né? E com o crescimento, né, europeu na época e a parada, né, do mundo árabe, coincidentemente, um parou e o outro continuou avançando, né? Então, havia muito espaço para que esses marinheiros, né, libaneses, fenícios, coisas assim, começaram então a se incorporar nas equipes europeias e vieram para cá já, nas primeiras viagens que vieram para cá, já tinham muçulmanos. No entanto, há períodos, há datas, né, nesses últimos 200 anos que caracterizam movimentos migratórios mais visíveis, né? Então, a iminência da Primeira Guerra Mundial, podemos discutir as causas, né? Mas vale a pena, é importante que os nossos queridos ouvintes também e telespectadores, né, lembrassem Primeira Guerra Mundial e quem causou e por que causou, né? E quais foram os povos que pagaram preço caro por isso, né? O árabe também já pagou um preço muito elevado já naquela época. Então houve um movimento migratório, o primeiro movimento migratório forte do mundo árabe para cá foi exatamente na iminência da Primeira Guerra Mundial, né? Então, e de lá para cá o árabe constituiu, né, um segmento forte da composição social brasileira. O salinho, o quibe, os fiarra, o mascate, né, faz parte até da cultura brasileira, né? E uma figura que é tratada na história do Brasil sempre com muito carinho. O árabe nunca foi visto como inimigo do Brasil, nada. Sempre foi uma figura popular, bastante aceita e bastante integrada. O árabe é que nem açúcar, se dissolve rapidamente no corpo brasileiro. Entrou, está dissolvido. E né? em Campinas? Inclusive em Campinas. Então na iminência da Segunda Guerra Mundial, pelos mesmos motivos da Primeira, foi um outro bloco. 1956 é a Guerra de 56, quando a Inglaterra e a França e um país vizinho, né, chamado Israel, recém-criado, tinha 8 anos apenas de existência, resolveram invadir o Egito porque o Egito nacionalizou o Canal do Suez,
né? Que é um canal no território egípcio que foi concedido durante 98 anos para os ingleses e franceses. Era uma companhia binacional. Inglesa é francesa, não tem nada a ver com o Egito. Mas, enfim, então são momentos, em todas as épocas, onde houve uma agressão muito forte em cima do mundo árabe, havia movimento migratório para o grande coração que sempre recebeu os árabes com muito carinho. Esse coração é chamado Brasil, né? Se repete agora. Então, o drama que o Oriente Médio está passando, né, desde 1991, a primeira invasão do Iraque e por aí vai, hoje nós estamos vendo a Líbia, a Síria, o Egito, o Iêmen, né, o próprio Iraque continua. Esse quadro todo, né, está expulsando árabes das suas próprias terras. Sim. Uma parte morre nas águas no Mediterrâneo, outra consegue chegar à terra e a partir da terra do sul europeu começam então as viagens. E uma boa parte vem para o Brasil. Provavelmente isso explica os levantamentos sobre as estatísticas de quantos muçulmanos hoje tem no Brasil, né? O movimento migratório árabe também hoje se manifesta a partir daquilo que está acontecendo lá. Muito bem. Então, como os árabes chegam aqui, basta ter uma desgraça lá, você vai ter árabes no Brasil. Sim. Agora, professor, uma pergunta, a gente falou, inclusive na abertura, essa preocupação da comunidade islâmica em relação à discriminação, principalmente a gente teve aí, em função da Olimpíada, a prisão de algumas pessoas aqui no país. Exato. Só que eu queria que o senhor explicasse o seguinte, porque muitas vezes, e até todos os convidados gostaria que falassem sobre isso, a gente inclusive ouve algumas brincadeiras, que não são tão brincadeiras assim, algumas coisas assim, onde nesse contexto surgiu o Estado Islâmico. Perfeito. E eu quero que claramente o senhor explique qual a diferença do Estado Islâmico com o islamismo. Muito bem. Antes de entrar nesse assunto, é importante sempre lembrar que pode ter e sempre existiu algumas diferenças, alguns atritos, algumas interpretações equivocadas do código espiritual em todas as religiões, que faz com que alguns adeptos se manifestam de uma forma inadequada. Sempre existiu, em toda a história da humanidade, sempre existiu isso. Mas isso nunca levou a uma guerra mundial. Sim. Isso nunca levou a um distúrbio planetário. E hoje a humanidade está muito menos crente do que antigamente, né? Antigamente o campo espiritual era muito mais forte do que hoje em dia. Então, esses conflitos, esses atritos, não tem nada a ver com o campo religioso ou o campo espiritual. Sim. O que nós estamos assistindo é um jogo, é um teatro geopolítico totalmente antiético, aonde os poderosos, a elite mundial, utiliza a grande mídia, né, como ferramenta para passar para a opinião pública mundial as imagens que interessam a essa elite mundial. Caracterizaram os índios em tempos passados, os índios das Américas, como sub-humanos. São bichos, não são humanos. Sim, portanto, podemos massacrar que ninguém vai reclamar. Só que temos que vender essa imagem para o mundo inteiro. E eu fui criado como criança assistindo os filmes de cowboy, do faroeste, quando aparece um mocinho loirinho de olhos azuis matando índio, nós crianças tínhamos que bater palma. Então, esse tipo de campanha nós já conhecemos há muito tempo atrás, né? Quando escravizaram africanos, né? E tem um filme famoso, conhecido, tipo documentário, chamado, vou lembrar o nome dele, né? Que falava de um grupo que foi capturado na África e fez botim, revolta no navio e sequestrou o navio, dominou o navio e chegou até as terras norte-americanas. E começa um processo de julgamento. Devemos culpar eles por terem capturado a equipe, o capitão do navio, ou aparece um advogado e fala, olha,
nós temos um acordo mundial de comercialização de escravos de tais e tais países africanos. Como esse grupo foi capturado de um outro país que não está nessa lista de acordo internacional, portanto, esses não é mercadoria a ser comercializada, esses são humanos. E com isso foram libertados. Ou seja, trataram povos como mercadoria e criaram lei para isso. Hoje, eles criam um tratado chamado Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares e acusam um povo que estava fazendo armas de destruição em massa. E a comissão vai lá e investiga, e aqui nós temos um livro conhecidíssimo, né, o chefe da comissão de inspeção da ONU que foi para o Iraque para tentar achar essas armas de destruição em massa e não achou absolutamente nada. Ainda assim, invadiram o Iraque e destruíram, está aí o resultado. Não acharam absolutamente nada. Portanto, nós estamos diante de uma campanha que fizeram isso contra índio, contra africano, contra o mexicano para sequestrar a metade do país México e anexar os Estados Unidos. Mostraram no cinema de Hollywood, né, o mexicano como bêbado, burro, atrasado, ignorante e tal, para ninguém reclamar da atrocidade que acontecia no México. Depois pegaram os comunistas, comem crianças, depois pegaram os alemães, os nazistas, né? E agora pegaram os árabes. Por que os árabes? Por causa do petróleo. Enfim, sim. Há uma... Professor, vou cortá-lo só um minutinho, o senhor vai continuar essa explicação no próximo bloco. O nosso tempo agora, ele está exaurido, a gente vai tomar uma breve água. Ótimo. E volta já já. E você, nosso telespectador, não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute o islamismo no Brasil. E no bloco anterior, o professor Mohamed estava falando sobre o surgimento do Estado Islâmico. Ele voltou um pouquinho na história e parou no momento, a gente parou na década de 90, quando o Iraque foi invadido. Aí depois a gente teve toda aquela, digamos que, caçada a Saddam Hussein. Exatamente. E eu queria que o senhor explicasse, então, a partir daí, onde surge o Estado Islâmico. Então, era do interesse, e continua sendo do interesse, né, da elite mundial do Ocidente a criar um novo inimigo da humanidade. Esse novo inimigo, eleito por eles, foi o mundo árabe e foi a religião islâmica. Então, qualquer movimento de resistência à ocupação do Ocidente no Oriente Médio, né, seja destruindo a Líbia, a Síria, o Iraque, o Iêmen, o próprio Egito, enfim, qualquer reação a esse tipo de interferência no mundo árabe, eles tentam caracterizar isso através da grande mídia como esses são movimentos de radicais religiosos islâmicos. Eu não vejo como movimento de radicais religiosos. Eu vejo isso como movimento político contra a ocupação, contra a interferência, movimento que luta pela soberania dos seus próprios países e pela liberdade dos seus próprios países. Podem usar palavras de ordem religiosa? Sim. E não é a primeira vez que isso acontece. Isso é comum na própria história da humanidade. Quando o oprimido não tem ferramentas e condições, ele apela para o campo religioso para ter os adeptos, para poder enfrentar. Então ele coloca a sua luta dentro de uma moldura espiritual e religiosa, para que ele até poder se sacrificar, poder até chegar a ser homem-bomba. Não estou defendendo isso, não apoio isso, mas estou academicamente tentando descrever isso. Eu nunca ouvi falar de homem-bomba norte-americano, inglês, francês, canadense, australiano. Não tem, não tem. Por quê? Porque eles sempre estão num patamar superior. Eles são os opressores. Homem-bomba, suicida, que se mata, que coloca um cinto de dinamite e vai explodir em qualquer lugar.
né? Embora isso totalmente errado, até em termos religiosos é um grande pecado. Mas estamos tentando descrever o que passa na cabeça dessa pessoa. A única arma que eu tenho, a única energia que eu tenho é a minha própria vida para mostrar para o mundo quanto nós estamos sendo vítimas. Essa mensagem, ela está por trás desses atos. Então, e se nós olharmos quem criou o Estado Islâmico, quem criou esses movimentos de rebeldia, que são grupos que sabem manipular e manusear a arma, é o próprio Ocidente dominante que preparou, que levou esses jovens para treinar eles, para mandar eles para fazer esse tipo de estrago. Terminou a missão, eles não foram recuperados para desfazer a lavagem cerebral, foram largados lá. Eles continuam batalhando pelas suas causas justas, acabam se tornando, inclusive, inimigos, né, dessa elite ocidental que está fazendo esse estrago tudo no Oriente Médio. Portanto, é importantíssimo dizer que não há nada desses movimentos políticos no Oriente Médio, de grupos resistentes às ocupações do Ocidente lá, não tem nada a ver com o campo religioso. Inclusive, esses jovens, a maioria absoluta, não tem nem ideia sobre o que é o islamismo. Tanto é que tem militantes que estão lá, cristãos europeus, que foram também levados para lá. E se você pega os nomes que foram identificados aqui, os 10, 12 nomes, né, nenhum deles e de fato é muçulmano, é árabe, filho de árabe, né? Brasileiro. São brasileiros e uma brincadeira do WhatsApp, da internet e tal, de tentar verificar como se filiar ao Estado Islâmico. Não tem nada a ver nem com a própria Olimpíada. Agora, professora Maria Salete, o professor tocou nesse assunto de europeus e agora até inclusive brasileiros que não vou fazer parte do Estado Islâmico. Vocês observam esse movimento de outras comunidades que originalmente não são da comunidade muçulmana, da comunidade islâmica, que está aí usando essa questão do Estado Islâmico para talvez fazer uma busca pessoal ou uma busca por aquele país? Porque às vezes as pessoas, como o professor disse, a pessoa nem sabe por que ela está indo, ela quer ir existe essa preocupação, esse acompanhamento da URI ou não? Não existe uma coisa assim focada numa determinada, quer dizer, o professor explicou muito bem, né? São desvios da interpretação, porque quem está ligado ao Estado Islâmico, de fato, não é um muçulmano original, não pode ser, né? Porque está muito ligado a essa questão violenta, né? Então, nós não vamos atrás disso. A nossa preocupação hoje, mais do que nunca, é como criar espaços de paz no mundo, e isso eu gostaria de que a gente refletisse também hoje aqui, aproveitasse essa oportunidade. Nossas forças são pequenas e como mudar isso? Eu pessoalmente acredito que a educação seja um grande caminho, né? E precisamos debater. Exatamente. Quais são as formas de a gente ter um mundo mais pacífico, né? As religiões podem contribuir para isso. Sim. Isso é esforço que nós temos que fazer. Unir as religiões todas para enfrentar, inclusive, essa manipulação política usando as religiões. Sim, tanto que a gente tem, assim, digo, de um senso comum, essa ideia de que, olha, somos inimigos. Quem não tem... Para o leigo, olha... ele é muçulmano, será que ele é do Estado Islâmico? Para o muçulmano, como a gente pode mudar isso, Padre Paulinho? Então, me parece que nós estamos enfrentando, e eu acho que é isso que a Salete toca quando fala da educação, mas o que a gente tem é assim, nós temos uma sociedade que propõe sonhos e desejos, e nós somos aqui de uma geração em que os nossos sonhos e desejos estavam no âmbito do espiritual. Quando a gente falava de felicidade, nós pensávamos em liberdade, em
sonhos que envolvessem, tinha a ver com igualdade, com fraternidade e tal. Hoje em dia, a nossa sociedade vende como felicidade carro, objetos que são comprados, se vende essa noção de mercadoria. Sim. Então, a noção de felicidade passa pelo mundo material. Então, quando a gente se deixa ocupar por essa referência, nós vamos criando um vazio existencial nas gerações mais novas, e essas gerações procuram e precisam de sentido de viver. Quando eu vejo um rapaz que é capaz de amarrar um colete com bombas no seu peito, diferente de um rapaz que pega uma AK-45, né? Eu nunca sei os nomes dessas coisas. Nem sei isso. Né? Mas, de qualquer forma, assim, olha que interessante, o Muhammad chama a atenção da gente. Nós não vemos jamais um estadunidense, ou um canadense, ou um britânico com um colete. Na verdade, agora a gente está vendo, né? Porque muitos dos que são, entre aspas, afiliados ao ISIS, que eu não gosto de chamar de Estado Islâmico, porque eu acho que é uma forma, como ele disse, em que a mídia foi criando essa ideia de associar a dimensão política séria, organizada, o Estado, com uma versão torta do fundamentalismo. A gente tem essa mania de identificar o fundamentalista com o muçulmano, isso não é verdade. O fundamentalismo é muito mais democrático do que a gente pensa, né? Eu conheço e convivo com católicos que são fundamentalistas e são terríveis, são capazes de coisas que jamais ouviria Jesus dizer, né? Eu conheço fundamentalistas que são judeus e que são capazes de dizer coisas que Abraão jamais diria. Então, assim, o fundamentalismo não é uma graça que foi dada só aos muçulmanos, não. Na verdade, é uma desgraça que acompanha a humanidade. E não tem a ver com essa ou com aquela cor religiosa. Quando o senhor fala em ISIS, é uma outra nomenclatura, para o nosso telespectador entender. Isso, é a forma como, vamos dizer assim, até na grande imprensa é chamado Estado Islâmico. Sim. Eu vejo assim, que há uma tentativa sempre de diminuir a política, o espaço mesmo da articulação, da conversa, do diálogo, do debate, da troca de ideias, como sendo uma coisa que não é interessante. É muito melhor que o mundo seja comandado por um grupo de burocratas, por gente que pune, que prende, do que por gente que constrói, que faz diálogo, que conversa, que vê posições diferentes. Então, essa noção de associar o Estado ou o mundo da política com alguma coisa fundamentalista, essa é uma tentativa tanto de um lado, esvaziar qualquer perspectiva crítica, como é a perspectiva do islamismo, que é uma perspectiva que leva a sério a ética, que não dá para a gente pensar numa relação com Deus se não passa pela relação com o irmão, com a irmã, que não passa com a relação com o outro que não tem como eu tenho. Então, era isso que eu estava tentando te dizer. Me parece que a gente tem um déficit com relação à juventude de um espaço de sonho, de fantasia, que não fique só em ter um carro do ano, que não seja só... E quando acontece, então, esse vazio, é que, por exemplo, grupos como este... Olha, eu vou lutar então por uma causa, eu quero um motivo para viver. Esse é um grande grito, me parece, que esse tipo de manifestação revela essa busca de sentido. Como é também tão esquisito que você agora veja um grupo de pessoas andando atrás do celular no meio da rua. Uhum. Né? Procurando alguma coisa. É interessante, era uma geração que ficava no sofá, agora está na rua, mas eles estão se encontrando? Não estão se encontrando. Então, eu acho que assim, nós temos aí um terreno muito fértil para coisas muito complicadas. Sim. E me parece que esse é o desafio que passa pela educação. E uma educação com partido, viu? Porque não pode ser sem partido, não tem jeito. Como é que o Muhammad vai dizer, olha, talvez a Primeira Guerra Mundial, talvez foi uma coisa ligada, talvez, não dá. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser críticos, nós precisamos conhecer aqueles que nos criticaram, precisamos ver lados diferentes. Sim. Então, pensar com carinho nessa meninada que está aí,
que a gente pode oferecer para elas, além dessa coisa de ficar andando atrás de uma tela de computador. Sim, agora, professor, quando a gente observa todo esse, digamos, esse vazio da juventude que o padre Paulinho comentou, essa preocupação pela cultura de paz, e a gente observa que quando a sociedade, a gente tem a grande mídia, mas quando muitas vezes ela até é utilizada para, olha, quando a gente tem aí algumas transmissões, as pessoas acabam se assustando de afogamentos, enforcamentos, algumas coisas que esse grupo promove, para, de certa forma, as pessoas, umas ficam abaladas, outras, depois as imagens são até tiradas da internet. Como que a gente pode criar uma cultura de paz com todas essas informações e com gente achando essa informação horrível, mas tem gente que fala, eu quero fazer isso também? Perfeito. Na realidade, tudo passa pelo caminho que já foi identificado aqui. A educação. Nós não temos modelo educacional, educativo. Não temos. Nós temos um modelo de formação de profissionais desde a infância. Nós estamos transformando o Homo sapiens num Homo sapiens solitários, que trabalha com princípio chamado competitividade. É moda, tem que ser competitivo. Então, essa mudança radical na natureza do ser humano, de um ser social para um ser solitário, individualista, só sabe competir para apenas formar profissionais e não para formar cidadãos. Não se ensina solidariedade, fraternidade e valores humanos, né, que sustentam uma sociedade. Esse modelo precisa ser reformado o mais rápido possível. E nele, sim, temos que ter um conteúdo que coloca no coração das crianças, né, e nos adolescentes e nos jovens, né, aquele conteúdo de uma cultura de paz. Sim, mas como hoje, então, professor, vocês da Sociedade Islâmica, senhor de Campinas, mas de forma geral hoje, procura, de certa forma, mostrar para a sociedade, ou vocês também podem dizer, nós não nos preocupamos com isso, mostrar para a sociedade como um todo que o islamismo é como qualquer outra religião que tem no nosso país e que está, de certa forma, não tem nada a ver diretamente com esses grupos e com as pessoas que buscam, através de ações como essa, talvez preencher um vazio de uma forma errada, como existe aí criminosos, de tantas outras, sem estar ligado diretamente a uma religião. Nós nunca desperdiçamos uma oportunidade. Todas as instituições islâmicas no Brasil e no mundo inteiro não desperdiçaram nenhuma oportunidade de aparecer e falar isso que nós estamos falando aqui. Então, dentro das nossas condições de abrir o nosso espaço, de receber as pessoas que têm dúvidas, de promover eventos, de conscientizar a nossa sociedade, de eu dar palestras falando da falta de processos de conscientização da sociedade. Não interessa à elite mundial ter uma sociedade humana consciente. A elite mundial quer um bando de indivíduos a serem guiados como se fossem carneirinhos. Então, o que está faltando é um projeto, um modelo educacional que leva à conscientização da pessoa, que leva à formação de cidadão. O mundo não está nesse caos porque está faltando físico, porque está faltando químico, porque está faltando engenheiro, nada disso. E porque está faltando alimento, porque tem alimento, por exemplo, também. Nem por falta de alimento. Desperdiçamos, inclusive. É falta de caráter, esse que está faltando no mundo dos humanos. Falta de caráter, falta de ética, falta de honestidade, falta de solidariedade, falta de fraternidade. Esses valores não interessam nem à elite mundial, lamentavelmente, nem a elite regional no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, nós precisamos de uma reforma mundial do Homo sapiens para merecer esse nome. Mas o senhor acabou de dizer, então, professor, que se não interessa a elite, se os nossos planos educacionais, etc., é feita pela elite hoje.
Sim. Porque a gente pode dizer que até existe uma discussão da base, mas quem dá o apito final é a elite, é quem governa, etc. Como a gente pode, nesse caos de falta de fraternidade, de caráter, etc., criar uma cultura de paz? Padre Paulinho. Você está falando de cultura. Cultura envolve uma série de coisas, né? Que a gente falou de plano educacional, mas como a gente está no caos, como a gente consegue reverter isso, sendo que a elite é quem, por mais que a gente discuta na base, é a elite que no final fala assim, olha, nossa educação vai ser assim, e como o professor Mohamed disse, hoje não interessa que nós tenhamos seres pensantes, digamos assim. Olha, eu fiquei extremamente apaixonado pela meninada que, no ano passado, ocupou as escolas. Eu sou velho e fui numa dessas escolas e me lembro de uma das meninas que ficou olhando assim, desconfiada, o que é que aquele velho estava fazendo ali? E aí, quando num desses momentos, ela perguntou, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, olha, eu tenho mais de 30 anos que eu sou professor e vocês estão fazendo aquilo que eu sempre sonhei. Quer dizer, eu vi os alunos tomando o espaço da escola, se organizando, cuidando da comida, cuidando da infraestrutura, fazendo debates, conversando sobre aquilo que estava acontecendo. E num país e num estado, sobretudo como o nosso, em que aqueles que são os responsáveis pela educação querem privatizar a educação, esse pessoal dizendo a escola é nossa. Então, acho que esse é um movimento de paz. É uma luz. É uma luz. Eu vivo num bairro onde a maioria das pessoas são idosas. Eu tento sempre dizer para elas que certas coisas são muito importantes. Uma delas é o seguinte, a gente poder cuidar da gente, né? É interessante isso, como os nossos idosos, nós estamos nos tornando um país idoso, mas como os nossos idosos estão ficando assim, escanteados. E boa parte da minha prática é trazê-los à luz da rua, é trazê-los para a rua, né? Então, eu acho que isso também é uma cultura de paz. Quer dizer, você fazer com que aqueles que ficam muitas vezes isolados nos seus apartamentos, nas suas casas, nas suas camas, possam ser reconhecidos. Eu dizia para o prefeito aqui num evento que teve lá na comunidade que ele poderia investir 4 milhões num prédio, mas que cada pessoa humana ali valia muito mais do que 4 milhões, né? Por causa da história, da experiência que essas pessoas trazem. Então, fazer com que essas pessoas venham para a rua, venham, se manifestem, estejam conversando, isso é uma cultura de paz. Eu trabalhei num bairro aqui em Campinas, onde era reconhecidamente o centro, tinha uma organização muito forte do narcotráfico. Quando eu cheguei nesse bairro, ninguém ficava na rua. Ele era ocupado literalmente ou pela polícia ou pelos traficantes. Eu comecei, junto com a comunidade, convidar as pessoas para colocar uma coisa simples, colocar a cadeira na rua e ficar conversando vizinho com vizinho. O chefe do narcotráfico me chamou e disse assim, o senhor é um homem muito perigoso. Eu disse, mas perigoso por quê? Porque o senhor não briga com a gente, mas o senhor faz o povo sair na rua para conversar. Então, acho assim, ocupar espaços, está na hora da gente ocupar, né? Por mais que a gente tenha uma elite muito míope, que dá tiro no pé toda hora, nós precisamos ocupar os espaços que são públicos. E aí, então, é a escola, é o espaço da comunidade religiosa, é a praça. Eu gosto de um dos textos lá do Primeiro Testamento, que o Mohamed diz, que fala assim, que o tempo da utopia é o tempo onde os jovens e os velhos vão estar brincando nas praças. Pois é. E nós precisamos recuperar isso, né? Então, assim, esse mundo que eu também uso e me conecto, mas esse mundo da tela não é o único mundo. Nós precisamos de relações, de conversas, de entendimentos e, por isso mesmo, do encontro com o diferente. É fantástico a gente poder promover o encontro com o diferente. Eu estava lembrando, quando o Mohamed dizia, lembrando do Jorge Amado. Por que Jorge Amado coloca num dos romances dele um personagem, como personagem central, o Nassib, que é um árabe? Para mostrar exatamente que é nesse diálogo da diferença, daquela mulher chamada Gabriela, Crave Canela,
com o Nassib, com esse amor que é um amor muito diferente, que não cabe dentro dos parâmetros, dentro dos quadradinhos que nós conhecemos, pois exatamente aí está o espaço da cultura de paz. Então, eu te diria, acho que é um espaço transversal, é um território de todos nós. Sim. E eu que sou professor, eu sou de uma família de professores, o meu irmão, que é professor de história, ele diz assim que muitas vezes ele está ali na sala de aula, tem um grupo, e vocês que são professores também devem compartilhar isso, tem um grupo de alunos, mas que estão ali e não estão. Eu acho que a gente precisa casar esses dois lugares. Sim. Agora, de todos nós estarmos neste lugar que é comum. Maria Salete, como então a gente está... Nosso tempo a gente tem só 2 minutos, já me avisaram desculpa, aqui. Imagina, de forma alguma. A gente teria que ter um outro programa para continuar esse debate, mas infelizmente nosso tempo é pouco. Maria Salete, hoje, o que dá para se pensar em Brasil em termos das pessoas entenderem que o islamismo é como qualquer outra religião, católico, evangélico, o que vai no candomblé, na umbanda, e que dá para todo mundo conviver junto e em paz? São as nossas ações de formiguinha, né? Cada um fazendo no seu espaço, né? Sonhando alto, mas fazendo aqui na base. Né? A gente tem um programa de visita às tradições religiosas aqui, em que caem todos os preconceitos, porque aí a gente ouve, né? O que pensa essa tradição, como é que ela se estrutura, né? E são momentos lindos, né? Promover mais esse tipo de coisa. E você falou em apaixonar, se apaixonar, fazer com que a imprensa se apaixone por temas maravilhosos de paz, de construção. Nós só vemos hoje, na grande mídia, só tragédias que estão lá estampadas, né? Isso desencoraja todo mundo, né? E diz que o mundo está perdido mesmo, né? Não está. Não está, nós temos fé que ele vai melhorar, né? Tem muitos problemas, mas temos que ter fé, vai melhorar. Professor Mohamed, em poucas palavras, eu gostaria que o senhor dissesse hoje, em função de tudo o que está acontecendo no mundo, quais os caminhos para o islamismo no Brasil? Perfeito. Olha, aqui nós temos católicos e muçulmanos. Eu vou trazer para cá os 10 mandamentos de Moisés da religião judaica. Vamos deixar os primeiros 4, que são do campo espiritual, mas vamos pegar os 6, que é do campo social, que começa a ensinar há 1.300 anos atrás, um pouco mais, que são 1.300 anos antes do Cristo. São 3.300 anos atrás, quando Moisés colocou para a humanidade os seus 10 mandamentos. Os últimos 6 é do campo social, das relações. O primeiro deles fala, cuida dos seus pais. Essa é a primeira lição, o primeiro passo. Vamos ensinar as nossas crianças e filhos a cuidarem dos pais. Que sem cuidar dos pais, ninguém vai cuidar nem do vizinho. O primeiro passo são os pais. Depois, não matarás. Que hoje é o que amedronta todo mundo. Nós não estamos falando de assaltantes, disso, daquilo, não. Matar tornar-se uma coisa já institucionalizada já. Então, nós temos que mudar essa cultura de matar o outro. Só seguir os 6. E isso estou fazendo em homenagem aos nossos irmãos judeus. Né? Vamos resgatar os últimos 6 mandamentos, né, de Moisés. É suficiente para todos nós trabalharmos para salvar a humanidade. Tá ótimo. Então, eu agradeço a participação de vocês. E o Questão de Ordem fica por aqui. Se você não acompanhou essa discussão, esse bate-papo, eu diria assim, por inteiro, você pode acessar a página da TV Câmara Campinas no YouTube. Nosso endereço aparece aí na tela e você assiste não só esse tema, quanto tantos outros que nós discutimos aqui no Questão de Ordem. E até um próximo programa.